Câncer, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou Fernanda. Essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias, é uma leitura geral e atemporal. Ou seja, no momento em que você chegar aqui é o momento certo de você escutar algumas das coisas que a gente vai conversar, porém é uma leitura geral, então pode ser que nem tudo cale com o seu momento, né? Pega só aquilo que você sentir que é pra você, o resto solta que algum outro canceriano aí vai achar que bateu legal, tá bom? Nessa leitura a gente vai dar uma olhada no coração da questão, na raiz da questão, nas suas forças, nos seus desafios, como tudo isso está influenciando o seu momento, qual a lição a ser aprendida, qual o possível desfecho, os conselhos, e ao final você pode fazer 3 perguntas ao tarô, que eu respondo com sim, não, talvez, e um pouquinho da energia da carta. Lembrando que é uma leitura geral. Se você deseja fazer uma leitura particular comigo, tem como entrar em contato comigo através do box de descrição do vídeo, onde tem o meu e-mail, o meu WhatsApp e um link que você clica e já manda uma mensagem direto para mim, tá bom? Antes da gente começar, eu quero pedir a você que deixe o curtir aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações e, se você gostar, deixa aí um comentário que eu vou adorar ler e responder. Vamos lá, Câncer. Qual o coração da questão para Câncer? Próximos 7 dias. Sejam eles os 7 dias que começarem quando começarem. Qual é... Ai, deixa eu me posicionar melhor aqui, pronto. Qual é o coração da questão para Câncer? Essa carta aqui deu uma pulada. Eu sinto que ela tem a ver. O 8 de espadas invertido. Aqui tá me vindo 2 coisas, hein, Câncer? E diametralmente opostas. Para algumas pessoas é uma resistência em lidar com coisas que limitam. Sejam pensamentos, sejam situações. E para outras pessoas é justamente ter tido a capacidade de olhar para todas essas limitações e se libertar. Vamos ver o que mais aqui. Vamos dar uma olhada no fundo do maço. 9 de paus. O 9 de paus é uma carta que fala sobre resiliência e sobre a força da gente terminar algumas tarefas, algumas situações que nós começamos e que nas quais a gente investiu bastante energia, ganhamos algumas batalhas, perdemos outras, né? Essa é também a carta do guerreiro ferido, que se mantém de pé mesmo tendo levado uns bons solavancos da vida. Então eu estou sentindo que Câncer deve ter já passado por algumas situações em que até para se manter em movimento, se manter fazendo as coisas que, tipo, cotidianamente, foi preciso fazer um trabalho forte, interno, de olhar para aquilo que a gente coloca como empecilho no nosso caminho. O que mais? Me explica um pouquinho mais, por favor, essa situação aqui do coração da questão. O imperador. Aqui eu estou sentindo uma necessidade de se libertar de algumas situações, encerrar algum tipo de processo que estava em andamento já há algum tempo, ou pelo menos se preparar para encerrar, porque existe uma vontade de estar mais no comando, de ter mais poder sobre as próprias decisões, de ter mais organização, de planejar melhor os próximos passos que você quer dar. E aí, para mim, esse 8 de espadas está cada vez mais pegando esse sentido de... Eu realmente fiz um trabalho de olhar para aquilo que eu colocava como empecilho para o meu desenvolvimento, e o que era real e o que não era,
E agora que eu sei com que eu estou lidando, né? E o que é que eu preciso começar a dar finalização na minha vida, eu me sinto com mais poder, me sinto até com mais organização mental e mais estratégia para saber quais são os próximos passos que eu quero dar na vida. Então eu estou sentindo, Câncer, que vocês estão num momento de planejamento, que pode envolver, esse planejamento pode envolver, primeiro vocês terem que lidar com alguma situação que ainda está pendente, para que vocês abram espaço para que uma outra situação possa começar. Tá? Tem um desvencilhar-se de alguns compromissos prévios ou de algumas coisas que ainda precisam ser vistas, ainda precisam da sua atenção. Mas eu sinto que vocês estão com muita certeza do que precisam fazer e sabendo muito bem quais são os passos que vocês precisam dar para ir em direção àquilo que vocês querem. Isso é maravilhoso, né? Não importa se tem dificuldade, mas se a gente já sabe como lidar com essas dificuldades, já é um sossego, né? Já é uma ajuda, já é uma mão na roda. Vamos dar uma olhada na raiz da questão, o que é que está por trás disso aí, ou o que foi que desencadeou essa situação aqui para Câncer. Qual a raiz da questão para Câncer, por favor? Qual a raiz da questão? 7 de espadas, tá? Então a gente tem o 7 de espadas e depois tem na raiz da questão a gente tem o 7 de espadas e no coração da questão a gente tem o 8 de espadas invertido. Eu sinto que talvez você tenha percebido algumas coisas na sua vida com as quais você não quer mais lidar. Talvez até alguns comportamentos seus mesmo, que você sente que prejudicam você de alguma maneira, ou porque você age com vergonha daquilo que você faz, ou porque você fazia e sabia que estava errado, mas ainda assim era a única maneira de agir, sabe? E com o 8 de espadas invertido aqui, para mim é como se fosse assim, não, eu vou olhar bastante para isso e vou ter a coragem de lidar com determinadas questões minhas que não são legais. Aqui também pode ser o comportamento de outras pessoas, ou não só de outras pessoas, mas coisas que não estavam muito às claras, das quais você sentia que não tinha uma vibe boa, ou desconfiava que as intenções de alguém não eram as melhores. Tem alguma coisa meio sinistra aqui, tipo, o que está acontecendo? Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, por trás disso tudo, eu sinto que tem esse questionamento. Mas o que está acontecendo? O que está por trás dessa situação que eu estou vivenciando? O que está por trás disso que está me limitando aqui? Sabe, eu sinto que você foi buscar essas informações de alguma maneira para que você possa agir de acordo, né? Agir inclusive com mais sabedoria e com mais autoridade em alguma situação, até talvez para botar fim nisso, sabe? Tipo, não, eu não quero isso acontecendo aqui na minha vida, não, eu não quero isso acontecendo na minha empresa, não, isso é o tipo de coisa, isso é um tipo de comportamento com o qual eu não quero conviver, entendeu? No fundo do maço, um pajem de copas. Pode ser que você estivesse lidando com uma pessoa imatura, ou pode ser que você estivesse agindo de maneira imatura em relação a várias coisas da sua vida. Talvez fantasiando demais, talvez até interpretando erroneamente alguns sinais. Mas aqui eu sinto assim uma inocência que talvez tenha sido
acordada repentinamente por algo que você viu e que você falou, uou, mas espera aí, eu não estava contando com essa mudança de roteiro aqui, eu não estava contando de descobrir determinadas coisas. Eu sinto que você descobriu algumas coisas que podem ter mexido bastante com o seu emocional, mas ao mesmo tempo também foram coisas que levaram você a enxergar muito do que limitava você, e não necessariamente limitava no sentido de não deixar que você vá em frente, mas limitava você até de você sentir que você não tinha poder em alguma situação, tá? Porque agora você sente que você tem o poder. Então pode ser que você tenha percebido que ou alguém estava sabotando as suas ações, ou o seu crescimento, ou a sua autoridade, ou então você mesmo estava ali, né? Falava uma coisa, mas por trás fazia outra. Enfim, essas coisas que acontece com todo mundo. Eu vou pegar uma carta aqui para fazer a ligação entre a raiz da questão e o coração da questão, para a gente arredondar bem essa energia aqui e entender melhor o que está acontecendo. Vamos lá, uma carta, por favor, para arrematar aqui esse coração da questão e a raiz da questão. Família, papai, cachorro de tio. Família, coisas que estavam acontecendo na sua família que eu acho que agora você tá tipo, pera, eu vou assumir o controle dessa situação, tá? E pode ter a ver com dinheiro, porque é um 10 de ouros, então pode ter a ver com como o dinheiro estava sendo gasto, ou como todos dentro de uma família estavam contribuindo para o pagamento das despesas, ou enfim, tem uma preocupação aqui com a estabilidade familiar, tá? E aí, quando eu digo familiar, se você é uma pessoa que tem filhos, né, tem uma pessoa que é companheira e que ajuda a cuidar de tudo isso, né, que vocês dividem as responsabilidades, ou também pode ser você só administrando o seu futuro, de estabilidade. Pode ser que você tenha percebido alguns comportamentos aqui na raiz da questão que ameaçavam, por você agir imaturamente, ameaçavam a sua estabilidade e comprometiam essa visão de futuro bacana que você gostaria de ter, de deixar algo, construir algo, obter algo, comprar algo, para lhe dar segurança. E aí eu sinto que você ainda está lidando com isso, porque o 8 de espadas invertido pode estar falando de que esse amadurecimento e essa visão dos próprios problemas pode estar em curso ainda, né? Pode estar acontecendo. Mas tem a ver com o bem-estar seu e da família, no sentido de aquela segurança mesmo, sabe? A chácara base aqui, tipo assim, sobrevivência, é a minha sobrevivência. E de alguma maneira tem algo que faz com que você sinta uma insegurança, mas que ao mesmo tempo faz com que você saiba que nesse momento você precisa agir e corrigir alguns comportamentos, sejam eles seus comportamentos, sejam eles comportamentos em alguns membros da sua família. E aí precisa dessa autoridade aqui. Vamos para os desafios. Deixa eu ver se meu cafezinho já está. Parece que já está bom para tomar. Perfeito! Vamos ver quais são os desafios de Câncer nesse momento. Quais são os desafios de Câncer? Rei de Copas. Talvez lidar com uma pessoa mais velha na sua família.
uma figura paterna. Talvez até lidar com a sua própria... Se não é uma pessoa, se esse rei não está representando alguém com quem você está lidando, ele pode estar representando o desafio de você manter o equilíbrio emocional enquanto você assume a liderança de alguma maneira para implementar algumas transformações importantes para garantir a estabilidade da família. O que mais? Que mais? 6 de copas. Lidar com algumas desilusões em relação ao passado, em relação a filhos, parentes, amigos de infância. Talvez o seu maior desafio aqui seja você cortar laços com pessoas com quem você convivia, que eram importantes e que nesse momento talvez você tenha percebido que já não sintonizam muito com você. Aqui eu estou sentindo assim, o 6 de copas ele fala muito sobre as ilusões que a gente cria a respeito de determinadas situações. E esse 6 de copas invertido aqui no desafio, como se fosse assim uma quebra com o passado. Como se fosse um rompimento mesmo com o passado. Então pode ser também, de novo, com 8 de espadas ali no coração da questão, pode ser que esse 6 de copas sinalize você olhando para determinados comportamentos seus da infância e identificando como é que eles se manifestam para você e como é que muitas vezes eles tiram você do equilíbrio. Ou até você pode estar revisando situações que você viveu na sua casa, na sua infância e que de alguma maneira trouxeram um desequilíbrio para você agora. Sabe aquelas coisas, traumas da infância, abandono, perda dos pais ou perda de irmãos, de pessoas próximas, sabe? Eu sinto que talvez essas coisas estejam ainda aí. Agora, para quem isso não está ressoando, pode ser simplesmente você deixar para trás algumas pessoas que são importantes e que nesse momento você precisa se afastar para que você possa ter mais comando sobre a sua própria vida, mais autoridade sobre o que você faz ou não faz, sem precisar pedir, por exemplo, se aqui é uma figura paterna, tal, sem precisar pedir licença ou sem se preocupar com o que essa figura vai pensar ou vai dizer do que você define e decide fazer com a sua própria vida. Para finalizar, aqui também o eremita vindo invertido fala de um desafio de você amadurecer e sair da concha, sair de uma situação em que você pode ter se colocado muito na solitária, vamos dizer assim. Talvez seja até vencer uma timidez, uma introspecção, saber escutar e confiar na própria sabedoria, né? Amadurecer é um dos maiores desafios que eu estou vendo aqui. Talvez você tenha passado muito tempo só e agora você precisa voltar a socializar e isso pode ser um desafio. Vamos olhar as forças. Vamos ver o que é que Câncer traz de forças para lidar com essa situação aqui. Quais são as forças de Câncer nesse momento? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é a moça varrendo aqui o lugar onde eu estou, aqui, a funcionária da pousada. Tá?
Forças. A coisa não tá muito boa não, viu, Câncer? Porque as forças vieram todas invertidas. Rainha de Paus, Cavaleiro de Paus e o 9 de Copas. Deixa eu olhar o fundo do maço. 4 de Paus. As coisas não estão bem em casa. 4 de Paus também invertido. Deixa eu ver o que eu posso formular de frase aqui para você entender essas suas forças aqui. Primeiro, quando as forças vêm invertidas, eu sempre sinto que são coisas que você tem e que de repente você ainda não explorou e que você pode explorar. Que talvez você não esteja nem cogitando usar. Então, tem muita força criativa e muita autoconfiança que talvez você ainda não tenha conseguido acessar. Muita originalidade e muita qual é a palavra? Tem um lado diferentão, por falta de achar a palavra certa, que me passou aqui e foi embora. Tem um lado diferentão e mais fogoso, vamos dizer assim, mais festeiro, mais alegre, que talvez você tenha perdido um pouco o contato e que seria legal você retomar. Porque até tem esse desafio aqui do 8 do eremita e o 8 de espadas no coração da questão, que estão falando de você se olhar e se rever, né? Se reavaliar. Então aqui para as forças eu sinto que tem muita coragem, também com o Cavaleiro de Paus, muita coragem, muita paixão pela vida, que talvez estejam um pouco adormecidas ou abafadas por alguma situação. Talvez você ter descoberto alguma coisa ou sobre você ou sobre outra pessoa tenha deixado você meio... sabe quando dá um baque assim e a gente fica uou, aí começa a achar que a gente fez alguma coisa errada, tem uma dúvida aqui, né? Porém, eu sempre falo, tudo isso é uma questão de você mudar a maneira como você está se vendo nesse momento, né? O 8 de espadas aqui. E saber que você pode contar. Tem muito fogo dentro de você, ou seja, tem muita fé, tem muita vitalidade, tem muita energia, tem muita criatividade, coragem e vontade de fazer, que você pode ativar nesse momento. Também tem aqui com esse 9 de copas muitos tesouros dentro de você, muito o que você pode se dar em termos de alegria, de compaixão, de chancela para você mesmo, sabe? É como se fosse assim, eu sinto que tem muita bondade e muita coisa boa que você tem dentro de você e que talvez você não esteja colocando para fora nesse momento, até porque eu sinto que talvez você esteja passando por um período um período um pouco difícil de ter que lidar com algumas situações duras e ter que lidar com essas situações duras de maneira não é autoritária, mas de maneira meio seca, sabe? Deixando um pouco as emoções de lado para tomar decisões difíceis. E o 4 de paus tá me falando aqui que muito da sua força vem do seu ambiente, da sua casa, daquilo do seu refúgio.
Então, ali também é onde você muitas vezes pode buscar essa força para você ter um lugar onde você descansa, se sente em segurança, né? E aqui, com essa força do 4 de paus invertido aqui e o eremita que também vem invertido no desafio, pode ser que você esteja precisando, pode ser que você esteja passando por um momento de reconstruir a dinâmica das relações com as pessoas mais próximas, né? E aí, quando isso estiver resolvido, isso vai se tornar uma força para você, mas por enquanto, não. Infelizmente, por enquanto, Câncer, as suas forças estão todas aqui a serem exploradas. Eu não estou vendo nenhuma força que você já esteja utilizando agora. Porém, o tarô é maravilhoso por causa disso. Uma vez que você descobre aqui, que a gente vê todo um potencial que você não está usando, você tem agora como usar, né? Tem como mexer nisso aí. Vamos ver como é que esse momento está influenciando o Câncer. Como que tudo isso está influenciando o Câncer? Muitos conflitos familiares. 10 de copas invertido, falta de comunicação, sensação de que aquilo que você tinha e que era gostoso, funcionava bem, era amoroso, não está fluindo mais do jeito que estava. Pode ser também aqui uma insatisfação com a vida e com as coisas que anteriormente lhe davam prazer. As amizades, os parentes, a vida familiar, a própria casa também, né? Porque a gente tem um 4 de paus aqui. Pode ser que as relações familiares estejam tão desafiadoras nesse momento que o estar em casa pode ser um desafio, sabe? Quando às vezes a gente está no trabalho, mas a gente nem quer sair do trabalho para ir para casa, porque a gente sabe que se a gente chegar em casa, a gente vai dar de cara com uma pessoa que a gente não está se comunicando bem, e isso não vai ser legal. Ou pode ser também que você esteja nesse momento pensando em como é que você vai reconstruir e reorganizar a sua vida de modo a voltar a sentir felicidade, bem-estar e aconchego no seu ambiente familiar. No fundo do maço, 5 de ouros. As coisas não estão bem em casa, não estão bem, tem um sentimento de abandono, tem uma sensação de, talvez até de dificuldades financeiras, ou de sentir que está difícil levar as coisas, Mas o 5 de ouros, ao mesmo tempo em que ele joga a gente numa situação difícil, material, e ele também mostra pra gente que a gente tem como sair dessa situação se a gente estiver com disposição para crescer e para enfrentar as coisas com a nossa própria força, com essa determinação aqui de imperador. Porque você vê aqui, a pessoa está se sentindo ou prisioneira de alguma situação ou fora de alguma situação. Só que a chave está aqui. A chave está aqui. Assim que essa pessoa levantar do vitimismo, de não querer olhar para a própria situação e resolver tomar alguma atitude, ela consegue sair. Então eu sinto que aqui muito do que está acontecendo está influenciando você a tomar decisões e organizar a sua vida para que você possa sair de alguma situação difícil, que pode ser uma situação financeira difícil aqui, tá? Se não for uma situação financeira, você pode estar lidando com alguém, por exemplo, que não está bem de saúde, seja saúde física ou mental, ou você mesmo pode não estar se sentindo muito bem, até porque nas forças, muito do fogo, que é a vitalidade, está invertido. Então pode ser que você esteja sentindo que a sua saúde não está lá essas coisas, né, que você
precisa olhar melhor para isso. Vamos ver qual é o aprendizado que essa situação está trazendo para Câncer. Qual é o aprendizado? Pensar mais racionalmente e tomar as atitudes cabíveis, né? Sem colocar muito o coração na equação. Difícil, né, Câncer? Eu sei. Mas você já está percebendo isso com o Imperador, que você precisa se organizar e ver a situação como um todo, para que você possa planejar não só o que você precisa fazer agora, mas quais serão os seus próximos passos. Aqui também esse aprendizado é o aprendizado de estar na liderança de alguma situação e saber exatamente o que precisa fazer. Usar toda a sua sabedoria para tomar as melhores decisões, fazer os cortes necessários, sejam eles cortes no orçamento, sejam eles cortes nos próprios comportamentos ou no comportamento de outras pessoas, tá? É impor aqui uma ordem, impor uma nova ordem, talvez até. No fundo do maço, 3 de paus. Aqui também tem o aprendizado de você saber enxergar novas oportunidades e aproveitá-las, né? Não perder oportunidades por falta de ação, por falta de decisão, por falta de confiança na sua capacidade de até aqui, assim, eu sinto que talvez tenha um aprendizado de você confiar mais, que você tenha a capacidade de tomar boas decisões, que você tenha esse intelecto claro, que você consegue ver as coisas com clareza, consegue enxergar também o desenrolar das situações. Porque o 3 de paus, ele fala daquilo que se desenvolve a partir do nosso planejamento que foi feito no 2 de paus, né? Então aqui também é usar da sua criatividade para ampliar os seus horizontes e criar situações novas para si. E essas situações, eu sinto que são situações em que você vai poder exercer melhor o seu comando. Vamos para o possível desfecho. Vamos ver como é que essas situações aqui se resolvem aí nos próximos dias para Câncer. Mais um golinho de café, Câncer. Pera. Qual o possível desfecho para Câncer, por favor? Qual o possível desfecho para Câncer? Rei de ouros. Temos o quê? Temos 3 reis aqui já. Esse rei de ouros, para mim, é um rei muito estável. E é um rei que sinaliza que, muito provavelmente, essa situação que você está sentindo vai se estabilizar. Com a sua atitude, com o seu comando, com o seu planejamento, essa situação vai se estabilizar. E se é uma situação que envolve, né, estabilidade, dinheiro, lidar com as despesas e com as entradas e saídas de dinheiro, você vai saber fazer isso muito bem e vai conseguir essa tranquilidade, né? Mas tudo isso porque você vai agir muito com o pé no chão. Muito com o pé no chão. Pragmaticamente, tá? Para que você obtenha esse resultado aqui, esse possível desfecho, é importante realmente você assumir esse arquétipo imperador e começar a tomar decisões e impor
eu sinto aqui algumas mudanças no seu ambiente familiar. Aqui no fundo do maço tem o 7 de paus, e aí, agora que eu olhei, ele vai ficar aqui porque ele é isso mesmo, é tipo assim, eu sinto também que como possível desfecho você vai saber delimitar melhor os seus limites, porque essa é uma carta também que fala sobre a gente saber dos nossos próprios limites. Então eu sinto que você vai saber defender aquilo que você conquistou, defender as suas próprias ideias e principalmente colocar limites muito, muito claros que vão impedir que esse tipo de comportamento aqui, que estava na raiz da questão, volte a acontecer. Seja ele causado por outras pessoas, seja ele causado por você mesmo. Tipo, não, eu não vou mais repetir aquilo que eu fiz, porque eu sei que quando eu ajo dessa maneira, eu abro os meus limites e as pessoas abusam. Pode ser isso. Ou pode simplesmente ser você falando, não, pera, aqui é o meu espaço sagrado, né? Você vê que ela está numa bolha aqui. Isso aqui é meu espaço sagrado, eu preciso disso para me sentir bem, e aqui só entra quem eu quero. E quem respeita o sagrado que existe aqui dentro, sabe? Essa harmonia, esse meu, sabe? É uma sensação de que assim, eu vou fazer tudo para voltar a me sentir em paz comigo. Aqui no possível desfecho. Vamos ver os conselhos agora, Câncer. Conselhos para Câncer. Quais são os conselhos para Câncer? Tenha fé que você vai saber trabalhar bem com outras pessoas, talvez até essas pessoas envolvidas aqui, e construir algo sólido e algo do qual você vai se orgulhar depois. Isso aqui é um trabalho bem feito. Então, foque naquilo que você deseja construir, que você gostaria que durasse. E se empenhe nisso. E saiba também reconhecer o valor das outras pessoas que estão com você e no que elas estão trazendo de importante para essa construção. Porque é como se fosse assim, não é você, o conselho aqui é assim, você não vai fazer tudo isso sozinho, sozinho. Você vai precisar contar com o apoio de outras pessoas e respeitar também a individualidade dessas pessoas dentro dessa nova dinâmica. O que mais de conselho aqui? O rei que faltava, né? Temos os 4 reis aqui agora. Não. Rei de copas, rei de espadas. Sim, temos os 4 reis aqui, ou seja, é um reassumir de comando aqui, um reassumir de poder, de voz, de voltar a ter voz e decidir mais sobre a sua vida e sobre, de repente, ou uma vida familiar ou uma empresa também, tá? O conselho aqui é você saber inspirar as outras pessoas a fazer aquilo que é o certo e não forçar as outras pessoas a fazer aquilo que é o certo. Então, uma vez que você assume esse comando, assume esse papel de reorganizar algum tipo de situação, saiba que a melhor maneira de você fazer isso é demonstrando coragem e dando o exemplo. Dando o exemplo de como é que se faz, como é que se comporta, como é que a gente enfrenta as coisas com coragem, com determinação e com autoconfiança, tá? Beleza, agora Câncer, é o momento de você fazer 3 perguntas ao tarô. E eu sempre recomendo que você pause um pouquinho o vídeo, escreva essas 3 perguntinhas em algum caderninho, algum papel, deixe um espaço para anotar as respostas, para depois você dar uma olhada, tá? Mas lembrando que é uma leitura geral, não força, não faz caber, entendeu? Se você deseja fazer uma leitura particular, já sabe como entrar em contato comigo aqui no box de descrição do vídeo, tá? Pausa aí. Pronto, as 3 perguntas estão pensadas, escritas? Vamos começar então.
Primeira pergunta de Câncer. Vamos responder a primeira pergunta de Câncer. É um não. É um não. E o Hierofante invertido, ele me fala sobre algumas coisas que, por mais tradicionais e por mais estáveis que elas possam parecer, você vai ter que rever, tá? Rever e ver se elas funcionam ainda para você. Tem um desafiar aquilo que é institucionalizado ou normalizado, sabe? Aqui é um fight the power, sabe? Ir contra o poder estabelecido. Então, talvez você realmente tenha que assumir essa posição de imperador aqui, tirando alguém que estava nessa posição para que você assuma. Não sei se tem a ver com a pergunta que você fez, mas tem a ver com a leitura aqui, tá? Segunda pergunta de Câncer. Sim, porém, eu vou falar sim aqui, porque assim, eu estou sentindo que tem uma mudança muito grande para a qual você está se preparando. Então, é um sim, isso vai dar certo, isso vai trazer uma nova fase. Agora, é preciso ter coragem, né, para enfrentar essas mudanças que a carta da morte traz, tá? Mas se você tiver essa disposição, se você acreditar que coisas antigas precisam ser deixadas para trás para que o novo venha, vai dar tudo certo. É uma coragem aqui de se libertar de algumas coisas. Terceira pergunta de Câncer. Não, e eu sinto que aqui tem algumas coisas que ainda estão paradas, ou você ainda não sabe tudo o que você precisa saber, ou as informações que estão faltando ainda não chegaram até você. Então, por exemplo, se você está para tomar alguma decisão, para mim essa carta é uma carta que fala espera. Espera até que tudo esteja mais claro, que você tenha todos os elementos para poder tomar uma melhor decisão. Todas as informações necessárias, tá? Câncer, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Lembrando que é uma leitura geral. Se você deseja fazer uma leitura particular comigo, tem como entrar em contato aqui pelo box de discussão do vídeo, por e-mail, por WhatsApp ou pelo link que já manda uma mensagem direto para mim, tá bom? Antes de você ir embora, por favor, deixa o curtir aqui nesse vídeo, deixa um comentário se você gostar de fazer isso, eu vou adorar ler e responder. Se inscreve no canal e aperta o sininho, assim você não perde mais nenhum dos vídeos que eu posto aqui, beleza? Câncer, eu desejo que você assuma o poder com muita propriedade e que resolva todas essas situações para voltar a viver uma vida familiar harmônica e feliz. Beijos!